Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus em nosso favor. E quem vos cumprimenta é o pastor José Aparecido da Silva. E nós convidamos a todos os nossos amados irmãos para um momento de oração, falando com o Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, para então nos abençoar em mais este dia, em mais esta programação, e que nós possamos ter a inspiração divina para mais este trabalho para a sua bendita glória. Orem comigo então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos reunidos ao redor da Tua bendita palavra, com esta congregação virtual muito grande, espalhada por todas as partes, de norte a sul, de leste a oeste, e que creem na Tua palavra, que creem na mensagem do Teu profeta mensageiro. E, ó Deus, nós pedimos então
a bênção do Senhor em favor de cada um dos nossos preciosos irmãos e irmãs, que todos nós sejamos abençoados, que nós tenhamos a inspiração divina para mais este trabalho e que também o Senhor cure todas as enfermidades, aqueles que estão enfermos, aflitos, necessitados, que o Senhor possa estender as tuas benditas mãos e dar vitória a todos. Pai de misericórdia, nós pedimos todas estas bênçãos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo e para a tua bendita glória. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, queridos e amados irmãos, nós estamos aqui com a Bíblia aberta diante de nós no primeiro livro de Samuel, no capítulo 8. E nós vamos ler aqui a partir do primeiro versículo. Enquanto vocês procuram em suas Bíblias, se desejarem acompanhar, nós vamos trazer as nossas notificações para o conhecimento de todos aqueles que desejam saber sobre este programa, não é? Então, vamos lá. Este programa é publicado de segunda a sábado, aqui pelo portal da Mensagem Revelada, e também reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp simultaneamente. Portanto, qualquer irmão que desejar ser participante de um dos grupos, é só entrar em contato conosco, fazendo a solicitação, e nós adicionaremos você com muito prazer, com muito carinho. O nosso telefone para contato, nosso WhatsApp, está na descrição deste vídeo. E também, meus queridos e amados irmãos, lembramos que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os nossos cultos ali são realizados todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E nós damos boas-vindas a todos. Você que reside próximo a um desses dois endereços, venha adorar conosco, venha estar conosco ali em adoração, e certamente você será uma bênção para cada um de nós. E é claro que também você será grandemente abençoado juntamente com a família de Deus, com a família da fé, e o Senhor nos abençoará poderosamente, graças a Deus. Então, queridos e amados irmãos, antes ainda de terminarmos aqui os nossos avisos, nós pediríamos a todos vocês que ouvem, que acompanham esta programação, que não se esqueçam de inscreverem-se nesse canal e também não se esqueçam de clicar no gostei quando você estiver assistindo. Isto é, se você gosta desta programação, não é? Porque dessa forma o algoritmo do YouTube vai impulsionando cada vez mais os nossos vídeos, a nossa programação de um modo geral, e mais pessoas cada dia vão sendo alcançadas pela bênção de Deus. Existem muitos que ainda não conhecem este programa e precisam também ouvir, precisam ter a bênção como nós todos já tivemos até aqui. Então nós fazemos esse pedido a todos vocês. Se você ama esta programação, então faça isso para a glória de Deus. E dito todas estas coisas, agora nós vamos aqui para a leitura bíblica. Conforme nós anunciamos, primeiro livro de Samuel, capítulo 8 e versículo 1. Vamos então. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido,
constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até ao dia de hoje. A mim me deixaram. E a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá como chefes de 1000 e chefes sobre 50, e para que lavrem a sua lavoura e faça sua cega e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços e os vossos melhores jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá adiante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz
e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um à sua cidade. Amém. Que o Senhor Deus possa acrescentar as suas bênçãos a essa sagrada leitura. E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. Quem canta essa belíssima canção é a dupla Curió e Canarinho, e o nome do hino é Quem Salva é Jesus. Nós vamos ouvir então esse belíssimo louvor e depois nós voltaremos com a meditação da bendita palavra do Senhor nosso Deus e mais precisamente a meditação, o estudo da mensagem que estamos estudando, que é respeito. Vamos ouvir então esse louvor para a glória de Deus. Ouçamos e meditemos. Você pode orar, louvores entoar, mas salvar-se jamais. Cuidado, meu amigo, pra não se arrepender quando for tarde demais. Jesus Cristo já morreu por seu pecado e de graça Ele quer lhe perdoar. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e somente nele deve confiar. Quem salva é Jesus e ninguém mais. Outro Salvador pode procurar, mas não achará jamais. Quem salva é Jesus e ninguém mais. Outro Salvador pode procurar, mas não achará jamais. Louvores entoar, mas salvar-se jamais. Cuidado, meu amigo, pra não se arrepender quando for tarde demais. Jesus Cristo já morreu por seu pecado e de graça Ele quer lhe perdoar. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e somente nele deve confiar. Quem salva é Jesus e ninguém mais. Outro Salvador pode procurar, mas não achará jamais. Quem salva é Jesus e ninguém mais. Outro Salvador pode procurar, mas não achará jamais. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor Deus, nosso Pai, aceite essa adoração em seu louvor e sua honra e sua glória. E agora, queridos, vamos aqui então para a continuidade do estudo da mensagem respeito. E nós estamos parados aqui no parágrafo 189. E nós vamos começar daqui em diante então.
E nós chamamos a atenção de todos para esta tremenda palavra, esta tremenda mensagem que está em apreço aqui nesta série de programações. Parágrafo 189. Como o velho Samuel disse naquele dia, quando eles queriam um rei. Ele disse: eu desejo perguntar uma coisa a vocês. Tenho eu alguma vez tomado algum dinheiro de vocês? Tenho eu alguma vez pedido para vocês para me sustentarem? Ou tenho eu dito algo no nome do Senhor, a não ser que o tenha sucedido? Ele disse: vocês não necessitam de nenhum rei, e seu rei não lhes fará nenhum bem. E ele lhes disse aquilo. Ele lhes trouxe a pergunta, disse: tenho eu alguma vez dito a vocês alguma coisa conforme o assim diz o Senhor, a não ser que sucedesse? Agora, então, o povo desrespeitou Samuel. Nós sabemos, Samuel, isso é correto. Nós não podemos dizer que você nunca nos disse algo a não ser o que fosse correto. Porém, nós ainda assim desejamos fazer isso dessa maneira. Está vendo? Você não deve fazer aquilo. Você deve fazer isso da maneira de Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo, isso não é apertar a mão do pastor. Receber o Espírito Santo é receber Cristo dentro de você, porque Ele é o mensageiro de Deus do dia. O Espírito Santo é o mensageiro de Deus e nós devemos respeitá-lo. Quando ele vem, não diga: olhe naquela mulher gritando ali e chorando, lágrimas caindo da sua face. Olhe naquele homem ali mexendo suas mãos e tremendo e chorando. Você sabe o que é aquilo? Aquilo é um bando de emoções provocadas. Você está blasfemando do Espírito Santo. Você tem que respeitar aquilo. Então, o profeta está dizendo que às vezes as pessoas fazem isto. Desrespeitam um pequeno servo de Deus, ou mesmo desrespeita o pastor, ou desrespeita o mensageiro que Deus envia, mas aquilo é um desrespeito a Deus. Eu me lembro aqui, há algum tempo atrás, eu estava no Oregon, por volta de 12 anos atrás, e duas mocinhas repórteres estiveram comigo ali, não porque elas fossem de uma certa corrente religiosa, nada a respeito disso, porque eu tenho tido justamente tantos protestantes e mais protestantes do que eu tenho qualquer outro tipo de pessoas que zombam de mim. E assim que essas mocinhas vieram para fazer uma reportem, assim tão logo que elas chegaram ali, eu captei o Espírito. Logo que elas entraram e eu disse: correto, agora qual é a crítica que vocês têm escondida agora? E esta moça tirou um cigarro e começou a... E eu disse: somente, por favor, não acenda isto enquanto você estiver no meu gabinete. Somente deixe isso fora. Assim que ela sentou ali um pouquinho, e ela olhou para mim assim, como se ela pudesse me examinar
rapidamente daquela maneira. E ela começou a falar algo. Ela disse: bem, eu desejo lhe fazer algumas perguntas. Eu disse: diga então. Ela disse: por que você está ligado com esse bando de santos roladores aqui em cima? Disse: você é um deles? Eu disse: eu sou um deles. E ela disse: bem, você quer dizer para mim que haverá algo de religioso naquilo? Eu disse: agora, você como uma moça inteligente, religiosa, não creria nisto. Ela disse: como você sabe que eu sou uma moça religiosa? Eu sei que você é, porque eu lhe direi qual é o seu nome, está vendo? E quem é você, e isso a surpreendeu. Ela disse: bem, você quer dizer para mim que esse é o tipo de pessoa que dizem que viverão ali na terra e viverão no céu? Então, vamos observar um detalhe aqui. Quando a moça chegou, ela ainda não havia tido ainda uma conversa diretamente, particularmente, com o profeta de Deus, William Branham. Mas quando ele disse: você quer que eu te diga seu nome e assim por diante, de onde você é e tal, e ela disse que ela aceitou o desafio, na verdade. Então ele disse o nome dela, tudo, e mesmo assim ela continuou sendo incrédula. Você está vendo? Não adianta nada você pregar a palavra de Deus para alguém que não seja pré-ordenado por Deus para crer na bendita palavra do Senhor. Não obstante, a pessoa pode ser religiosa, de qualquer corrente religiosa, mas ela não crerá naquilo porque contraria os seus pensamentos, contraria aquilo que ela aprendeu talvez desde criança, não é? E qualquer coisa assim. Ela então fez esta pergunta para o profeta de Deus: então você quer dizer que esse bando de pessoas que vivem aqui na terra agora viverão lá no céu, né? É isso que ela perguntou para ele. Aí ela disse: eu não desejaria estar no céu com tais pessoas como essas. Eu disse: você não tem que se preocupar muito. Enquanto você pensar dessa maneira, você não estará ali, de qualquer maneira. Está vendo? Eu disse: você não terá que se preocupar a respeito daquilo. Se essa moça realmente fosse uma pessoa inteligente, no mínimo, ela teria entendido o recado que o profeta tinha dado para ela. Ela disse: eu ia detestar ter que morar com esse tipo de gente de uma cultura tão baixa, não é? Ali, que fica gritando, fica gesticulando na hora do culto, porque eram os irmãos pentecostais. Era deles que ela estava criticando, não é? E então ele disse: você não terá que ter muita preocupação a respeito disso, porque você não irá morar com eles ali. Pode ficar sossegada, não tenha nenhuma preocupação a respeito disso. O que é que ele estava dizendo para ela? Quando você morrer, você irá para o inferno e não para o céu. Era isso, mas a menina não parece ter sido tão inteligente, né, como parecia ser. Eu somente parei, olhei diretamente em seu rosto e um par de irmãos estavam sentados no edifício. Eu disse: eu não estou sendo irritante. Eu somente desejo que você saiba onde você está parada. Está vendo? E eu disse: você vai escrever. Você desejou vir aqui para descobrir algumas coisas. E você nunca escreveria o que eu disse a você.
você fará isso à sua própria história. Você vá adiante e faça isto. Porém, eu desejo dizer a você uma coisa: você escreva qualquer escândalo que você desejar. E eu disse: antes que você morra, minha voz falará novamente nos seus ouvidos. Se isso não acontece, então você sabe que eu sou um falso profeta. Então, o profeta de Deus profetizou a respeito da vida da jovem, que ela não ia viver nem suficiente para botar aquela matéria no ar. Se fosse hoje, era só colocar na internet e pronto, né? Mas ele disse: você não vai viver nem para fazer isso, nem para escrever isso. Eu disse: agora você simplesmente escreva qualquer coisa que você desejar escrever. Isso está com você. Eu lhe dou liberdade para ir escrever o que você deseja escrever. Porém, antes que você morra, você ouvirá minha voz gritando em seus ouvidos. Isso não lhe fará nenhum bem. Eu disse: agora você vá adiante e escreva o que você desejar escrever. Ela levantou-se ali um pouco. Ela disse: bem, o que você pensa daquele bando idiota ali em cima, gritando e se conduzindo imbecilmente a noite passada? Eu disse: eles são todos cristãos. Porque ela estava se referindo aos irmãos, como eu já disse, aos irmãos pentecostais que estavam em um culto de avivamento lá, fervorosos, gritando, dando glória a Deus, levantando as mãos, alegres, alegrando-se na presença do Senhor, não é? Então ele disse aqui: eles são todos cristãos. Ela perguntou: cristãos? Eu disse: certamente, eles são cristãos. Eu disse: eles são cristãos cheios com o Espírito Santo. E ela disse: isso não é nenhum Espírito Santo. Eu disse: o que você chamaria de Espírito Santo? Para ver o que ela tinha para dizer a respeito disso. Ela era religiosa, né? Mas ela não entendia nada sobre o Espírito Santo. Ela não conhecia nada. Ela era apenas uma religiosa formal. Mas então ele perguntou: o que você diz, o que você quer dizer, como você entende o que é Espírito Santo? Eu disse: eu gostaria de dizer algo a você. Ela disse: bem, eu não desejaria me associar com um bando como esse. Eu disse: eu não penso que há muito perigo. Eu disse: de você alguma vez se associar assim. Eu disse: porque se você alguma vez se associou com Deus ou com algum dos santos, você se associaria com isso. Ela disse: os santos da Bíblia? Eu disse: sim. Eu disse: sua bendita Virgem Maria, vocês a chamam, ela é a sua deusa. Eu disse: antes que Deus mesmo pudesse deixá-la ir ao céu, ela teve que ir no dia de Pentecostes e receber o Espírito Santo e cambalear sob o poder de Deus como uma mulher bêbada. Ela disse: isso é uma mentira. A mocinha respondeu, né? Isso é uma mentira. Eu disse: fique quieta só por um minuto. Eu virei aqui no livro e eu disse: olhe aqui. Virei a página, eu disse: aqui está, bem aqui no livro. E ela virou sua cabeça. Eu disse: você nem mesmo tem a audácia de ler a palavra de Deus. Está vendo? Eu disse: certamente está vendo? Respeito. Eu disse:
Agora você pode pegar a sua carteira de cigarros dali da mesa e vá quando você estiver pronta. Porém, eu disse, eu desejo que você saiba de uma coisa. Você escreva o que você desejar escrever. Porém, lembre-se das últimas palavras que eu digo. No nome do Senhor, você se lembrará disto antes de você morrer. Ela nunca escreveu nada. Isso é correto. Ela somente deixou isto passar. O que é isso? Desrespeito, tentando ridicularizar, fazendo alguma coisa. Eles não sabem o que eles estão falando. Correto. Porém, aqui no tabernáculo, nós desejamos que vocês todos saibam destas coisas aqui. Quando Deus começa a derramar o Espírito Santo sobre as pessoas, algumas vezes eu sei que tenho visto pessoas entrarem na carne quando elas estavam sob a unção do Espírito. Eu os tenho visto ir ao extremo com coisas. Porém, você não diga nada a respeito disto. Você respeite isto, incline sua cabeça. Pode que você não entenda isso. Eu também não entenderia. Porém, eu desejo respeitar isso de qualquer maneira. Agora, nós devemos ter respeito a Deus. E quando Deus derrama o Espírito Santo, eu somente agradeço, digo, obrigado, Pai Celestial. Tu estás fazendo algo por aquela pobre alma preciosa que deseja vir à tua casa, como fiz algum dia. E vejo homens como aqui uma vez, um irmão que está no ministério, disse que eu falei dele, e nós fomos e pegamos todas as fitas e mandamos para ele. Isto foi o irmão A. Allen. E ele disse que eu zombei dele, falando a respeito do sangue saindo de sua mão e chamando aquilo de evidência inicial do Espírito Santo. E eu creio que isso era sangue e óleo saindo de suas mãos e testa e coisas assim. Ele disse que foi que eu zombei daquilo e lhe disse que isto era do demônio. Eu mandei de volta, eu lhe escrevi uma carta. Eu disse, irmão Allen, ele escreveu um papel e vocês leram isto. Prezado irmão Brana, está vendo? E ali, então, publicou panfletos através de todo o país, ao invés de vir e falar comigo a respeito daquilo, ele fez isso. Então, esse irmão era um pregador, não é? Esse irmão Allen. Então, ele começou a trazer para o povo algo estranho, que da sua mão saía sangue e óleo e da sua testa também, e que aquilo era a evidência de ter o Espírito Santo. E o irmão Branham disse qualquer coisa a respeito disso. Parece-me que ele disse que aquilo não tinha nenhuma base escriturística para que aquilo fosse verdadeiro, mas não disse que era o demônio. Não chamou o irmão de nada, de nenhum termo pejorativo. Porém, o irmão então se revoltou contra o profeta de Deus e lhe mandou um bilhete escrito alguma coisa, não é? Porém, agora, aqui está o que eu disse. Eu disse, eu tomarei todas as 6 noites em Phoenix e lhe mando minhas fitas e mostro a você o que o Liu e eles fizeram
e mandaram as fitas para eles. Ele disse: somente uma vez seu nome foi pronunciado, as pessoas puseram uma nota sobre a minha escrivaninha e disseram: irmão Brana, o irmão Allen há pouco esteve na cidade e nos disse que a evidência inicial do Espírito Santo era sangrar nas mãos e sangrar na face, e óleo correndo da sua mão. Aquilo era a evidência inicial. Então o que aconteceu? Aqueles irmãos escreveram para o profeta perguntando o que era aquilo, mas o profeta não o chamou através de nenhum termo pejorativo. E agora nós vamos agradecer a Deus em oração, que eu me esqueci de olhar aqui no cronômetro e já está passando a nossa hora, não é? Vamos orar então. Gracioso Deus e bondoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos gratos ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos reunidos e também agradecer ao Senhor pela palavra que o Senhor tem nos enviado, ó Deus. E nós pedimos mais uma vez agora em favor dos nossos irmãos que estão enfermos, seja quem for, seja de qual corrente religiosa for, se esse irmão ou essa irmã crê na palavra de Deus, então nós intercedemos a favor de cada um, ó Pai. E essa roupa que foi trazida ali, esses montões de roupas espalhados, cada um em suas próprias casas, porque esta programação vai direto nas casas, nos lares. Então, meu Deus, eu peço que o Senhor derrame a unção do Espírito Santo sobre essas roupas que vão ser usadas pelos enfermos, sobre os lenços que serão colocados sobre os enfermos, e que o Espírito Santo do Senhor opere na vida de cada um e liberte cada um de suas enfermidades, desfaça todos os males, expulse todos os espíritos imundos, perturbadores, contenciosos, maliciosos, perniciosos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bem, queridos, chegamos ao final da nossa apresentação de hoje. Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Se Ele permitir, nós estaremos juntos novamente em nosso próximo programa. Deus abençoe a todos e paz do Senhor a todos. Amém. Amém.